Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a todos pela presença. Vocês poderiam estar no carnaval, né? Optaram por estar aqui com a gente, aprender mais sobre finanças, que é um assunto muito importante, né? Eu queria agradecer ao Walter, que está aqui. Obrigado, Emerson, eu convidei. Obrigado pela presença. Marcele France, obrigado, Marcele, está aqui conosco. Priscila, bem-vinda também. Maria do Alívio, que bom ver você aqui de novo, tudo bem? Não sei se algum de vocês leram o livro, né? Vou te mostrar a capinha do livro para vocês, ó. A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, né? É um livro que está sendo bastante comentado nos dias atuais. Nós temos vários livros que já fizeram sucesso nessa área, que é O Segredo da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia, não sei se vocês leram também, e tem também aquele Pai Rico, Pai Pobre, né? Então, esse daqui é um que vem para a coleção de um dos livros, assim, para os leigos, né? Que não conhecem muito sobre finanças e aí quer aprender alguma coisa, quer aprender a guardar dinheiro, quer saber como investe, porque, assim, é, não é um curso de investimento, vamos dizer assim, mas é um pontapé inicial para vocês começarem alguma coisa, né? Eu aprendi muito com esses livros que eu citei para vocês e também com esse livro que eu estou aqui em mãos. Eu confesso para vocês que o livro, ele foi recentemente traduzido, né? Então, se vocês lerem o livro, você provavelmente vai ver algumas palavras meio truncadas, né? Mas as ideias dele continuam boas. É, eu acho que quando é meio assim, quando você traduz um livro, precisa passar por várias edições, né? Eu acredito que esse livro ainda precisa, porque eu percebo algumas coisas ainda que não está no nosso linguajar aqui, né? Eu acho que parece que foi meio traduzido, meio para poder vender, assim. Mas o livro, o conteúdo é excelente. Eu posso dizer para vocês que reforçou aquilo que eu já sabia dos outros livros, né? Que é guardar 10% do que você recebe, primeiramente. Não sei se vocês têm esse hábito, né? E aí, esses 10% você vai investir em alguma coisa, menos na poupança. Por que não na poupança? Porque a poupança é um instrumento atual que rende menos que a inflação. Então, é legal vocês investir em uma renda fixa, ou então num CDB, ou então até mesmo o Bitcoin, Bitcoin e ações são mais arriscados, né? Então, talvez para você que esteja começando, talvez não seja o ideal, mas se você quiser reservar uma porcentagem de algum dinheiro que vocês não têm assim vocês não têm um compromisso com ele, vamos dizer assim, se você perder, não vai fazer muita diferença nesse sentido, assim, você está disposto a arriscar, então você pode ir para essas coisas mais arriscadas também, mas sabendo que existe um risco atrelado ao investimento, e alguns investimentos são mais arriscados do que outros. Se você quer uma porcentagem que rende mais que a inflação e que não tenha tanto risco de você perder seu dinheirinho, então seria legal um tesouro direto, uma letra de câmbio, talvez, né? Aí vocês podem pesquisar isso, acho que todo banco hoje em dia fornece tesouro, né? Às vezes tem o IPCA 6+, que é aquele negócio ele cobra a inflação e te rende 6% também, você pode fazer isso, mas aí você tem que deixar o dinheiro por um longo tempo, né? Vocês têm que deixar o dinheiro por um bom tempo para poder receber depois o valor, porque se vocês tirarem antes do prazo, também tem o perigo de vocês receberem menos do que vocês investiram. Bem, pessoal, eu vou então colocar os slides para vocês, já falando sobre o livro. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Acho que vocês conseguem já ver a minha tela aqui. E vou aqui no nossos slides. Vocês estão enxergando direitinho? Nem ouvi a voz de vocês hoje, só ouvi a minha. Algum de vocês leram o livro? Conseguiram ler o livro? Já tem experiência com alguma coisa que eu mencionei agora? Queria falar sobre.
Até pediria para falar que a gente vai ficar uns 20 minutinhos falando até eu dar a abertura de novo para vocês. Então tá certo. Se vocês não leram, né? Deixa eu ver aqui no chat. Alguém deve ter lido, deixa eu ver. Boa tarde, Andréia, tudo bem? A Maria do Alívio falou que recebeu o livro dela essa semana, então ela não deve ter lido ainda o livro. Ô, Maria do Alívio, leia que é muito legal. A linguagem dele é bem acessível, assim, é linguagem fácil, flui bastante, mas é o que eu falei. Eu ainda acho que a tradução poderia ser melhor. Tem algumas coisas que eu percebo. A Andréa Lima falou que começou o livro. Boa tarde, Marcele. A Priscila leu o livro. Ai, que legal. Ela leu o livro. Você quer falar da sua experiência em alguns segundos, falar o que você achou do livro? Pode dizer, se você quiser, pode ativar o som e falar. Eu não estou ouvindo nada. Acho que se você quiser falar, você tem que ativar o som, né? Se você quiser falar, senão a gente já começa os slides já. Então, vocês estão enxergando os meus slides aqui. Colocar em modo de apresentação. Então, como eu falei para vocês, o livro foi elaborado pelo Morgan Housel, que é um escritor, na verdade é um jornalista do New York Times, que entende bastante sobre finanças. Ele já escreveu outro livro, não são muitos livros que ele escreveu, porém esse livro aqui ele já começou muito bem, o livro está sendo bem comentado, né? E eu queria falar para vocês um pouco dele, né? Ele é novo, ele nasceu em 86, ou seja, ele é mais novo que eu. Eu nasci em 81 e, ele mora com a esposa e os dois filhos lá em Seattle, se eu não me engano. Teve vários prêmios como jornalista, né? E agora como escritor de um livro. Ele escreveu também O Mesmo de Sempre. Vocês podem ver aqui, acho que eu coloquei a capa dos livros dele aqui embaixo, ó. Um guia para o que não, um guia para o que não muda nunca, né? Ele resolve falar sobre o que nunca muda, né? E que você pode ter garantia para as finanças, de certo modo. Também acredito que vale a pena. Eu preciso ler para poder falar mais sobre ele. Então, vamos começar com o livro em si. No prefácio, ele fala sobre duas pessoas, duas personalidades, né? Uma é muito interessante, que é um faxineiro. Na verdade, ele foi faxineiro e antes ele era frentista, ou seja, uma pessoa humilde que conseguia guardar dinheiro todo mês, né? Não era uma pessoa abastada. Às vezes você pode pensar assim, eu preciso ter alguma condição para poder guardar, né? Eu preciso ser ou rico ou... Não, o guardar não necessariamente significa que você precisa ter dinheiro. Você pode ter um salário muito pequeno, né? E investir 10, 20 reais, começar a investir com pouco, e os juros compostos podem começar a trabalhar a seu favor. Mas é importante que você comece, né? Porque eu vou contar para vocês, a história desse faxineiro é que ele começou a guardar todo mês uma quantia, mas ele investia em empresas que nem tinham muito sucesso ainda, né? Aquelas empresas blue chips, às vezes startup, que começa muito rápido, né? De começo. Ele começava a investir nessas empresas e aí ele começou a valorizar o dinheiro dele. Ele começou a investir em ações, né? E aí ele viveu uma vida humilde, desde os 20 anos até os 90 anos, apesar que o tempo de vida é muito grande, né? E ele conseguiu acumular 8 milhões de dólares, né? Com a sua vida modesta. E no fim da vida dele, parece que ele doou 6 milhões à instituição de caridade e os outros 2 milhões ele colocou no testamento para dar para os enteados dele, né? E depois você vai ter o exemplo de outra pessoa que tinha muito dinheiro, tinha muitas condições, mas que queria fazer
uma benfeitoria no seu apartamento, vamos dizer assim, na sua casa. E aí alugou, fez empréstimos para poder arcar com os custos da melhoria do seu apartamento. O que aconteceu? Quando teve a crise de 2008, ele praticamente faliu, porque os empréstimos eram muito altos, né? E ele não deu conta, porque ele não tinha liquidez também. E aí entrou naquela bola de neve de juros, né? Ele era bem de vida, mas ele acreditava que ele ia pagar os empréstimos, mas o que aconteceu em 2008 é que muitas ações caíram, né, na bolsa. Então ele perdeu também, vamos dizer assim, muito do seu dinheiro. Vamos dizer assim, que 80% do seu dinheiro foi para água abaixo naquele momento. E ele não conseguiu arcar com os empréstimos dele, não conseguindo arcar com os empréstimos dele, ele teve que vender o que ele tinha de imóveis, né? E ele só se abarrotou e aí perdeu tudo, praticamente, viveu na miséria. Então, o que que o autor nos explica? Que você tem que contar com uma certa ordem da vida que é meio caótica, né? Uma ordem caótica, né, da vida, né? Que a vida ela é, de certa forma, um caos. Se você não estiver preparado para ela, você perde tudo. Ou então, se você tiver um pouco de preparo e manter uma constância, você é capaz de você ter fortuna. Basta você ter você ter uma certa modéstia na sua vida, né? Então, ele explica para a gente que o sucesso financeiro tem menos a ver com a nossa inteligência e com o que você já tem também de dinheiro, e muito mais a ver com o seu comportamento, né? A forma como você se comporta é mais importante do que você ter ideias mirabolantes e não ter um hábito de guardar dinheiro, não ter o hábito de investir, etc. Um gênio que não consegue controlar as suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. Isso é nítido para ele, para o autor, ele dá várias histórias assim. E pessoas comuns, às vezes, sem nenhuma educação financeira mesmo, são capazes de conquistar riquezas. Porque aquilo que eu falei para vocês, ganha pouco, mas vamos dizer assim, pega o 13º, investe, pega R$ 20 de cada mês, 50, 100, 200, sei lá o que tiver, põe no que está acumulado e os juros vão trabalhando a favor dele. Então, você tem os dois lados. E tudo isso é o comportamento, né? O comportamento que vai fazer se a pessoa vai ter sucesso, de certa forma, nesse mundo financeiro ou não. Quantas histórias nós temos, às vezes, de Big Brother que ganhou dinheiro, ganhou lá os 500 mil na época, 1 milhão, 3 milhões, não sei agora, né? E conseguiram perder tudo depois porque não tiveram o hábito de investir o dinheiro que ganharam. Que às vezes a pessoa ganha na Mega Sena, né? E fica pobre de novo. Isso é muito comum. Então, é porque não tem o hábito, né? Não basta apenas ter dinheiro, você precisa manter o dinheiro e construir mais dinheiro, né? Essa é a proposta do livro, por isso que chama psicologia financeira, porque você tem que trabalhar bem o seu psicológico, os seus comportamentos, para você construir, não só construir riqueza, porque construir riqueza para o autor não é a questão. O negócio é você manter a sua riqueza em momentos, vamos dizer assim, turbulentos, você não perder, né? Saber investir, saber tirar o dinheiro na hora certa, não se desesperar, né? Porque às vezes as ações, se você investir em ações, as ações voltam às vezes ao preço que estavam antes, é só questão de tempo. Algumas não, né? Também. Então, depois eu vou falar da questão da sorte. Às vezes, muita, muitos financistas falam que não dão tanto valor à sorte, mas a sorte é um fator, não é só o nosso esforço, né? Pode acontecer, o nosso meio tem um fator sorte, sim, né? E o autor não nega isso, inclusive ele põe bastante força na sorte, porque você tem que aproveitar esses momentos de sorte a seu favor, são oportunidades, né? Então, aqui está o cerne de todo o livro. O seu comportamento é mais importante, é, seu comportamento é mais importante do que o seu conhecimento. Vamos ler as conversas de vocês que vocês têm para falar para a gente. Obrigado pela apresentação do livro, de um iPhone. Provavelmente é a Ilse falando, né, se não me engano.
É você, Ilse, que falou isso? Obrigado, Douglas, pela apresentação do livro. Obrigado, agradeço por você. Ter uma reserva de emergência também é importante, inclusive ele fala isso. Tem coisas básicas, que é você guardar 10%, o autor estipula 10%, outros autores também, mas o importante é guardar, né? Isso que é importante. E a reserva de emergência também é uma coisa básica, é uma coisa básica que você precisa ter, né? Que você não pode viver sem uma reserva de emergência, porque a reserva de emergência é que vai te dar um controle emocional, por exemplo. Vamos dizer, Deus nos livre, mas alguém da sua família morre, né? Então você tem uma reserva de emergência, você vai lá, paga o enterro, paga várias custas. Vamos dizer que você perde o emprego de repente, você precisa ficar 3 meses sem trabalhar para ganhar dinheiro. Você tem uma reserva de emergência que também é importante para o seu sustento. Então, a reserva de emergência e guardar 10% para o autor são sagrados. Não é, ele nem cogita mais isso porque ele acha que a gente tem que passar além disso. A gente, essas aí são as coisas básicas. O que ele sugere no livro em si é que que nós mantemos um comportamento adequado, né? De você guardar, muitas vezes não precisa guardar efetivamente para alguma coisa, você pode guardar simplesmente por guardar, não tem importância, porque nós vivemos em um mundo caótico que de repente pode acontecer muita coisa. A Priscila fala assim: eu gostei da parte que ele conta quando ele era manobrista sobre o comportamento do cara que gastava ostentando e ficou sem nada. Esse é o primeiro capítulo. É interessante mesmo. Eu já vou antecipar a história dele. Que então, quando o autor era manobrista, ele conheceu uma pessoa que era rica, né? Era muito rica, mas ele não dava muita atenção ao seu dinheiro no sentido de que futuramente poderia perdê-lo, né? Ele apenas simplesmente, por exemplo, estava no meio do rio, jogava. Ele ostentava, na verdade, né? Ficava jogando, desde jogar pedra no rio, ele jogava as moedas dele, né? Quando ele tinha algum problema no hotel, ele esnobava, falava: Ah, você vai me aplicar multa? Tá aqui o dinheiro. E gastava, né? E isso foi fazendo com que ele perdesse o dinheiro. Então, isso não é sustentável também. Não é sustentável você manter um estilo de vida desse jeito. O segredo, né? A gente vai ver isso no decorrer do livro e vou repetir. O segredo para você ser rico efetivamente, ou seja, manter a fortuna, não só ser rico, mas como manter a fortuna, é você viver uma vida mais modesta. Não tem milagre, né, para você ser rico. Ele não vem trazer uma fórmula pronta. Ele fala que você realmente precisa guardar dinheiro. Não tem outro caminho. Todo dinheiro que chega na sua mão, né, que você puder guardar, não só os 10%, mas se você puder guardar mais, é melhor ainda, porque você tem que contar com esses efeitos da vida caótica da gente, né? Vamos ver o que o pessoal falou mais aqui. Eu gostei da parte. Ah, tá. Você falou isso. A Priscila falou, né? Falou do capítulo 1 que eu contei para vocês. A Ivonete, a Amanda mandou uma boa tarde. Obrigado, boa tarde, Amanda. Obrigado. E a Ivonete falou assim: sim, meu pai era um trabalhador autônomo, economizava, como disse, não para ficar rico, mas sempre economizava. Investiu por fim, ele faleceu no dia 4 de janeiro e deixou a família super amparada. Olha, ficamos impressionados, tá vendo como que a vida modesta às vezes nos proporciona, às vezes, essas coisas mesmo, não precisa nem ser 10%, pode ser o que você puder, tipo, o seu 13º, né, um dinheirinho que você pensa assim, ah, eu posso comer fora e posso comer aqui em casa, né? Por que que eu vou comer fora se eu posso pegar esses R$ 40 ou R$ 20, depende do lugar que você está aqui no Brasil, São Paulo é mais caro, né? R$ 20, desde você gastar lá fora e pode comer aqui. Então, por que que você não come aqui e pega os R$ 20 e guarda, né? Então, isso aí também é uma forma de você ir guardando dinheiro. A Vanessa, quanto tempo? A Vanessa também está aqui com a gente. A Celina, maravilhosa, minha vizinha, espetacular. Depois a gente vai assistir um filminho. Amanda, tive previsto com o Zoom, mas eu estou aqui. Legal. Continua com a gente, Amanda.
A Ivonete falou assim: gostei muito dessa mensagem, guardar por guardar, ou seja, sem intenção de comprar algo, exatamente. E se você puder economizar, claro que você não vai negar o cafezinho e nem o sorvete, mas se você, por exemplo, durante a semana, puder economizar para o final de semana, se você sair melhor, né? Faça isso, né? É um modo de você economizar dinheiro. A Priscila pediu sentimentos, né? Pela, pela, pela morte do pai da Ivonete, né? Então tá legal. Então vamos continuar então nos nossos slides. São 20 capítulos, né? Então vou tentar ser breve, né? São 20 capítulos. O primeiro é Ninguém é Maluco, que vai contar a história desse rapaz que esnobava, né? Que esnobava, inclusive tem até o nomezinho dele aqui, se não me engano, que esnobava e acabou ficando pobre, né? Para vocês verem como que. é, Mas isso tem muito a ver com o que a gente aprendeu na infância, com os nossos pais, né? Com aquilo que você viveu efetivamente no país, né? Então, por exemplo, se você viveu uma época de inflação, provavelmente você tem a noção na sua cabeça inconsciente de que as coisas vão perder valor mais do que as pessoas agora acreditam. Então, por exemplo, eu vivi a época da inflação, então dá a impressão de que se você não guardar o dinheiro e investir, dá a impressão que esse dinheiro vai perder valor. Mas para nossa geração, a gente tem mais consciência disso, né? Então, ele explica: o que você vivencia é mais forte do que aquilo que aprende pelo exemplo de outro. Então, não adianta você fazer curso de economia, saber da Nova República lá, saber que houve o período da inflação alta na época do Sarney, depois o Collor foi lá e cortou a poupança de todo mundo. Se você não vivenciou aquilo, você não vai ter tanto medo como as pessoas que viveram naquela época tiveram. Esse medo, vamos dizer assim, esse receio, ele é benéfico, né, de alguma forma, porque você dá mais valor ao dinheiro do que a geração atual. Então, isso também pode te influenciar. Ele fala assim, então, que ninguém é maluco, né? O que acontece efetivamente é que nós temos visões diferentes de ver as finanças, né? Então, por exemplo, as crianças que tiveram tudo à mão beijada, né? Vamos dizer assim, tiveram mais condições, os pais deram mais condições aos filhos, eles têm uma visão de vida de que as coisas vão chegar mais fáceis, né? Isso é notório também, nós podemos perceber isso. Cada um de nós passa a vida ancorado em um conjunto de pontos de vista sobre como o dinheiro funciona. Então, ninguém é maluco, efetivamente. É as nossas vivências que às vezes determinam, né? Determinam assim, né? A pessoa, ela tem um condicionamento que vai levar à forma como ela lida com o dinheiro, né? Então, as pessoas deveriam tomar decisões quanto a investimentos com base nos seus objetivos pessoais. Essa é uma base do livro. Então, por exemplo, você vive de aluguel. Então, talvez seja legal você, desde você pagar aluguel, você usar o dinheiro mensalmente, né? Guardar um dinheiro para dar uma entrada e com o dinheiro mensal que você paga no aluguel, pagar uma casa, porque é onde você vai morar. Porque você fica perdendo dinheiro com o aluguel também, né? Não sei se vocês entendem. Para o autor, não faz sentido esperar que as pessoas de épocas diferentes respondam a informações da mesma forma. Eu falei para vocês. Depende da época que você vive. As pessoas da época da década de 40, né? Viveram uma guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então, elas vão pensar de modo diferente de pessoas da geração subsequente, lá da década de 60, por exemplo, da época do Paz e Amor. Então, são visões totalmente diferentes, né? E eu acredito que todas as gerações vão ser assim. Depois da década de 80, pelo menos o Brasil teve inflação alta, né? Então, isso também influencia na forma como nós vemos o dinheiro. Depois teve o confisco da poupança na década de 90, né? Depois nós temos uma razoável aí, tipo assim, muita tecnologia, muita facilidade. Isso também vai influenciar a forma como a gente imagina, como a gente trata o dinheiro. Então começou a surgir os day traders, não sei se vocês já ouviram falar, que é pessoas que
não deixa de ser uma pessoa ansiosa, muitas vezes, mas tem um nome para isso, porque às vezes tem pessoas que vivem disso, que é investir numa ação hoje e tirar no mesmo dia, por exemplo. Isso existe. Isso também é uma consequência do nosso tempo, no nosso tempo que é rapidez, né? Que é ganhar dinheiro rápido. Então, existem pessoas que fazem essas movimentações também, que são arriscadas, né? Vamos dizer. O capítulo 2 fala da sorte e do risco, que são irmãos. Então, assim, ele não tira, o autor não tira a força da sorte nas nossas vidas, porque ele acha que é determinante, é muito determinante, pelo contrário do que outras pessoas falam, né? Que acha que, por exemplo, eu já vi gente falar que a sorte é o nome que o vagabundo dá. é, tem um ditado assim, né? Então, tem gente que não acredita na sorte. Porém, o autor, ele acredita que existe o fator sorte. Ah, vocês também devem acreditar, porque, claro, por mais existe assim, por exemplo, de repente, se a pessoa fizer uma fezinha, ela pode ganhar, mas é entre uma em 1 milhão, vamos dizer assim. Mas existe esse fator. Ou então ela ganha uma herança, ou então tem um risco, ou então ela sofre um acidente, né? Isso vai influenciar também nas finanças, ela vai precisar cuidar da saúde. Então tudo isso impacta. O meio influencia sim nas nossas vidas, não é só a nossa vontade de guardar dinheiro. Todo resultado na vida é guiado por forças além do mero esforço individual, né? É, todo resultado da vida é guiado por outras forças além do mero esforço individual. Não basta você só se esforçar. Se fosse assim, o padeiro que acorda 4 horas da manhã estaria rico, né? Que nem costumam dizer. Então, não é só o esforço. Precisa de estratégia, precisa de consciência para guardar dinheiro, porque não adianta nada você também ganhar 20 mil por mês, vamos dizer assim, e não guardar nada, vamos dizer assim, viver uma vida de muitas viagens, uma vida de muita doação, vamos dizer assim, não guardar nada para si, né? Então você também tem que ter esse controle também. É importante viajar? É importante ajudar as pessoas? Mas você tem que ter um equilíbrio. Por isso que os livros costumam estipular 10%, é uma estipulação. Não necessariamente tem que ser esse número fixo. Porém, se você não estipular um número fixo, você tende a se perder. Então, é legal já ter esse número. Então, eles recomendam 10%, né? Então, você pega 10% do seu dinheiro e guarda para você, né? E outros autores falam, os outros 10% você pode gastar em o que você quiser, vamos dizer assim, de um restaurante caro, mas o importante é que você guardou os 10% para você do futuro, né? Vamos dizer assim, para investimento. Nem todo sucesso se deve ao trabalho duro, vocês devem saber disso. E nem toda pobreza deve à preguiça, né? Então aqui cai por terra aquela coisa da meritocracia, de que se você é pobre é porque você escolheu, vamos dizer assim. O autor não acredita nisso, né? Nem sempre é isso, né? Realmente existe o fator de sorte e risco na vida da pessoa. Eu coloquei uma frasinha do Bill Gates que está no livro, né? Que fala que o sucesso é um péssimo professor. Ele seduz as pessoas inteligentes a pensar que não se pode perder. Porque acontece muito isso. As pessoas, elas ganham em certos momentos, né? Trabalham duro, vamos dizer, ganham seu salário, e aí ele acha que, às vezes, investiu em alguma ação que deu retorno, ele acha que vai ser sempre assim, que nunca vai perder. E aí que está o perigo, porque ele vai ter que analisar de novo se aquela ação vai dar um retorno, porque se ele achar que sempre vai dar certo, ele pode cair do cavalo, vamos dizer assim. Né? E você tem que ter a paciência que for para que, caso as coisas derem errado, você continue jogando até que os números voltem, até que as coisas voltem a estar a seu favor. Aí já vou entrar no capítulo 3, né, porque são 20 capítulos. Fala da questão da ganância. Então, a ganância, ela estraga muitas pessoas, no sentido de que elas querem, às vezes, ter um retorno muito rápido, e às vezes elas podem agir das estratégias mais perigosas, né? Nessa ânsia de você querer, você pode passar por cima da lei, você pode passar por cima de você mesmo, né? Das suas coisas a longo prazo e dar de cara na água. Então, assim, tomar cuidado com a ganância, né?
não ir... Eu acho que, assim, o livro fala isso, mas aí me vem à cabeça pessoas que caem em golpes, né? Ah, me dá o seu dinheiro que eu dou 20% de retorno para você, né? Então, dá um retorno garantido para você que você acha que vai ter todo mês aquilo e não vai ter. Então, toma cuidado, vê se a instituição é idônea, desconfie de, de coisas que têm retorno muito alto, né? Não que não possa ter futuramente, algumas têm, mas também tem um risco atrelado. Não tem coisa fácil, é você saber disso, né? E essa questão de você achar que não é suficiente o que você tem, e você querer mais, 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 e aí você coloca 100% do seu dinheiro em renda variável, vamos dizer assim, você pode correr o risco de perder o dinheiro, né? Então, aí fora do livro, né? Eu falo às vezes coisa fora do livro porque eu tô acabando de sair de uma pós em finanças, né? Estou fazendo uma pós em finanças na parte do TCC. Então, tem uma lei do Cerbasi, Gustavo Cerbasi, que é um brasileiro da área de finanças é, muito renomado, né? Que ele fala assim: se você tem dúvida em quem investir, usa a regra da idade. Por exemplo, se você tem 20 anos, provavelmente você pode investir mais em renda variável do que pessoas idosas, porque você não tem risco de perder dinheiro, você está começando agora, muitas vezes, né? Então, você pode investir 80% em renda variável e 20% em renda fixa. Se você tem já por volta de 60 anos, você tem que, então, investir em renda fixa 60%, né? Colocando aí em tesouro direto, LCI, coisas que vão te dar um retorno efetivo, né? E aí os outros 40 você pode pensar em dividir em várias coisas variáveis, que é ação, criptomoedas, que entra aí Bitcoin, né? Você pode pensar nessas estratégias, mas se você perder o dinheiro, você concorda comigo que você não vai sofrer tanto, já na sua idade avançada, como uma pessoa mais jovem, que tem mais tempo para poder aprender com as coisas e poder reaplicar o seu dinheiro e trabalhar e receber o dinheiro e poder resgatar o dinheiro que perdeu, né? Então, também isso é importante a gente salientar. Nós precisamos ter senso de suficiência. A gente não pode achar que a gente... sabe aquele buraco sem fundo? Eu não tenho o que necessito, vou buscar... em certo grau é bom, mas assim, tomar cuidado com esse negócio de que você não tem o suficiente e querer mais, mais, mais a qualquer custo. Tomar cuidado com isso. Aceite que você já tem o suficiente, ainda que seja menos do que os outros. Cuidado com a comparação também. É importante deixar isso claro, que às vezes o que faz as pessoas falirem, às vezes é a comparação com outras. Por exemplo, o seu vizinho tem um carro mais bonito que o seu, aí você vai querer comprar um carro melhor do que o dele, né? E aí você vai entrar naquela roda, desde você se ajudar, você está se comparando ao vizinho, aí o vizinho faz vamos dizer assim, ele faz mais um andar na casa dele, né? Às vezes acho que às vezes na periferia tem muito isso, né? Constrói um andar acima, faz uma casa mais maior, né? Mais ampla, e aí ele também vai querer fazer isso para querer mostrar para o vizinho também, vai querer usar as roupas mais bonitas para estar bem socialmente, né? Então isso também tomar cuidado com essa comparação com o outro. O importante é você ter a suficiência com você, tá com uma roupa agradável, porque o segredo do livro é esse, é você ter uma fortuna. A fortuna é aquilo que ninguém vê, não é aquilo que as pessoas veem, que no caso é joia. Tem muita gente que acha que é isso, né? Carro. Muitas vezes aquele dinheiro estocado que você tá acumulando e investindo é o que vai trazer fortuna, e não aquilo que você gasta para agradar as pessoas. Isso também é bom deixar claro, que às vezes a gente pode cair na cilada de querer agradar as pessoas em nossa volta, né? Comer no lugar caro, né? Só porque tem pessoas que têm condições de comer em lugar caro, você vai lá e come também. Vamos confraternizar, mas estuda primeiro como que é o lugar, né? Isso é importante também você ter essa noção. Não vai na onda simplesmente. Tenha uma consciência antes de gastar. Ter um apetite insaciável por mais vai levá-lo até o ponto do arrependimento. Então, esse negócio, ele falou assim que
A única maneira de saber o quanto você aguenta comer, ou seja, querer mais, 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 é comendo até passar mal. E vomitar não compensa, né? Então, é a ganância, né? Então, tomar cuidado para não ir, dar o passo maior que a perna, né? O pessoal fala, para depois não ter arrependimentos mais tarde. Há muitas coisas que não vale a pena arriscar de jeito nenhum, porque às vezes o risco de perder tudo é muito grande, e às vezes você acha que você vai ganhar alguma coisa, mas o que você vai ganhar não compensa aquilo que você pode perder. Então, evitem jogo do tigrinho, evitem até mesmo jogar em loteria também, porque a possibilidade de ganhar é muito pouca, né? É muito pouca, né? Vamos agora ao quarto capítulo, que é, deixa eu ver, eu não consigo enxergar direito aqui, deixa eu ver se eu lembro, compostos e confusos, né? Vocês estão entendendo direitinho? Vou ver aqui o que vocês conversaram. A Priscila fala assim: a visão de cada um é diferente. Ninguém no mundo enxerga o mundo como você. Isso também funciona com as finanças, exatamente. Nós nascemos em gerações diferentes, em condições diferentes, né? E por isso, cadê? E por isso que o futuro não é previsível. O mercado é movido pelos sentimentos das pessoas. Inclusive está no livro, né? Essa passagem. O mercado não é uma coisa linear, assim, não é uma coisa previsível, né? Que nem a física, né? Que tem a lei da gravidade, né? Não é uma coisa que a economia é algo que tem a ver com o sentimento das pessoas, né? Às vezes elas não querem investir por causa de tal governo, de tal partido ter tomado o poder, né? Tem todas essas coisas. Então são sentimentos. Então, o mercado é movido a isso. O mercado não é previsível, ele é imprevisível. Amanhã ele pode cismar de repente e todo mundo querer tirar o dinheiro, e aí as coisas começam a cair, pode. Ou então as pessoas ficam muito ansiosas, acham que vai dar tudo certo, e aí as ações disparam, pode também. Então, o mercado é movido pelos sentimentos das pessoas. Ótima observação. A Marcele fala assim para a gente: não se deixar levar pelas emoções, tanto para gastar quanto para investir. É, exatamente. Até mais para gastar, né? Porque a gente tem, às vezes, o impulso de comprar por impulso, né? Então, isso tá um sentimento ali, uma emoção movendo você a gastar, né? Ou para ficar melhor do que para se comparar aos outros, né? Ou então para se agradar imediatamente, desde pensar a longo prazo também. E para investir também, né? Às vezes pode vir aquela emoção, eu vou ganhar muito dinheiro investindo nisso que me proporam, né? Cuidado, né? Pode ser uma cilada mesmo, porque não tem aqueles golpes que a pessoa fala assim, coloca R$ 10 aqui que eu te dou 20. Aí a pessoa cai, né? Coloca 10, recebe 20, recebe 20. Ah, coloca 20 agora que você vai receber 40. Aí a pessoa fala, poxa, nossa, tá tão fácil assim, vou ver como que é 20. Aí aplica 20, aí retorna, aí ganha 40. Aí começa, né? Coloca 40 que você ganha 80. A pessoa começa a ganhar confiança, né? Então, se eu pôr 40, vou ganhar 80. Nossa, não é que eu ganhei mesmo, né? E vem o retorno do 80. Aí vem o golpe, né? Investe 1.000 e ganha 2.000, né? Vai aumentando, né? Aí a pessoa vai lá e investe 1.000. Aí o dinheiro não vem. Aí começa a enrolação do golpista, né? O dinheiro vai chegar na semana que vem. Ah, você precisa realizar tal tarefa para receber o dinheiro. E aí vai te enrolando, né? Invista 2.000 para você receber imediatamente esse dinheiro, aí você vai ganhar 4.000. Aí, se a pessoa tá confiante, ela vai e aplica mais 2.000. Aí os 4.000 não chega, nem os 1.000 anterior, e nem os 2.000 anterior, nem os 4.000. E aí como fica, né? A pessoa perdeu dinheiro. Então, toma um cuidado também pelas emoções, se vir alguma coisa muito fácil, né? A Ivonete fala assim: quando você fala sobre esse aspecto, lembro muito de um filme Casamento por Contrato. Vale muito assistir e discutir, pois refletimos justamente sobre o olhar que o outro tenha e desejar. A sociedade do consumo. Vou até anotar aqui: é Casamento por Contrato? Eu não assisti ainda. Vou até anotar a indicação. Será que tem na Netflix? Ou na Amazon, será?
É um filme antigo, né? É um filme antigo. Não conhecia, não, Ivonete. Promessas de ganho fácil atraem muitas pessoas. Muitas pessoas ainda caem em coisas assim de renda fácil, né? Então vamos lá, pessoal. Opostos e compostos. Aí o livro vai falar da figura do Warren Buffett, né? Que é um bilionário que ele começou a investir com uns 10 anos de idade, né? Mas aí a maior parte da fortuna dele ele conseguiu depois dos 60, dos 50 anos, depois dos 60 anos, aliás. Só para vocês terem uma ideia, que fala, ó, dos 84,5 bilhões do patrimônio líquido do Warren Buffett, 81,1 foram ganhos depois que ele já tinha 65 anos. Então, vocês não. Isso é interessante o livro colocar isso, é porque tem pessoas que acham que nunca vão ficar ricas, né? Nunca vão ter condições. E às vezes não, você pode ter que começar agora, tem que começar. Porque o dinheiro, não sei se vocês viram já um gráfico de juros compostos. Deixa eu pôr minha carinha aqui para vocês verem eu gesticulando. O gráfico não dá para ver, dá para ver, eu não dá, né? O gráfico dos juros compostos, ele é assim. Se vocês verem a minha carinha, eu estou mostrando para vocês aqui. Ele é assim, ó. O gráfico de juros compostos. Então, vamos dizer assim que o Warren Buffett, ele estava com pouco dinheiro aqui. Mas nos próximos 10 anos, o negócio foi lá para as alturas, porque os juros compostos é juros sobre juros, né? Vai acumulando e chega um momento em que a pessoa ganha muito dinheiro, né? Então é verdade que que nem aquela música, né? O que está de cima sobe e o de baixo desce, né? Porque gasta tal, e o que está em cima ganha mais dinheiro ainda. É um sistema capitalista. Então chega uma hora que quem é rico ganha mais dinheiro ainda. Essa é a realidade. Então ele conseguiu grande parte do dinheiro dele depois que ele completou 65 anos de idade. Então é importante começar, não e esperar, deixar o tempo correr, né? Você não precisa de uma força fora do comum para criar resultados fora do comum, né? Você apenas precisa começar, esperar e tal, que um dia esse dia chega, né? O tempo chega para todo mundo, né? E nós vamos agora falar do capítulo 5 de ficar rico, versus continuar rico, né? Porque ficar rico é uma coisa, né, gente? A gente está penando até você chegar num grau de riqueza. Agora, você manter a riqueza é outra história. Você manter o equilíbrio emocional, né? É, não fazer bobeira, né? Vamos dizer assim. Ou um bom investimento não tem a ver necessariamente com tomar boas decisões, mas com ser consistente em não errar. Vocês concordam comigo que se você aplica um dinheiro mal, se você aplica um dinheiro mal, se o risco for muito grande, você vai perder muito, e para você resgatar esse dinheiro vai ser muito difícil. Aí ele vai dar o exemplo, como o livro mostra, várias personalidades, né? Duas pessoas, o Abraham Germansky e o Jesse Livermore. O primeiro, ele perdeu tudo na crise de 29, né? E aí nunca mais foi visto, né? A gente supõe que ele deve ter suicidado, né? Por causa da crise de 29, perdeu todo o dinheiro. E o Jesse Livermore, ao contrário, ele não foi abalado pela crise, né? Mas ele investiu, ele fez uma venda a descoberto, né? Então ele conseguiu ganhar dinheiro com a crise, ao contrário do Abraham Germansky, né? Não vou entrar no mérito agora o que é uma venda a descoberto, mas ele conseguiu ganhar com a crise de 29, ele ganhou muito dinheiro. E com isso ele sentiu muito seguro de si, né? E começou a fazer dívidas, né? Começou a fazer dívidas, e começou a entrar no mundo da aposta, né? Começou a perder dinheiro com a aposta, e começou, achava que o dinheiro dele era infinito, que ele tinha e uma vez só que ele ganhou, hein, gente? E aí ele perdeu tudo, né? Lá nos cassinos, lá perdeu tudo, e infelizmente ele acabou tirando a vida dele, né? Então, para vocês verem duas histórias de pessoas, tanto que perdeu e quanto pessoa que ganhou com a crise, tiveram o mesmo destino, né? Então, isso nos ensina o seguinte, que
Mais do que a crise em si, é a sua constância, é a sua sensatez de, primeiro, evitar, né? Evitar, assim, você pode até ter o dinheiro na bolsa, mas ter um certo investimento em renda fixa que não vai abalar com a crise, né? E se abalar, você não vai sentir tanto. Contudo, se você ganhar com a crise, você não vai se sentir tão seguro porque você tem que continuar rico, não basta só ser rico, você tem que continuar. A vida dá muita volta, que nem falam que o mundo não gira, ele capota, né? Então, realmente, a gente pode perder muito dinheiro de um dia para o outro. Parece que o Elon Musk perdeu esses dias muito dinheiro, né? Ele parece que ele perdeu grande parte do dinheiro dele, inclusive depois que ele fez aquele ato com a mão lá, meio nazista, né? Aí muita gente parou de investir na Tesla e ele perdeu dinheiro, mas continua sendo o homem mais rico do mundo, mas perdeu. Então, aquele negócio, se a pessoa não tem um controle emocional, ela perde o dinheiro, gente, né? Pode ser o homem mais rico do mundo. Isso nos ensina que até o homem mais rico do mundo perdeu. Não tem a notícia agora exata, mas podem pesquisar. Ele perdeu, não me lembro agora, posso estar enganado, de 700 bi, né? Que ele foi para 400, né? Então, vocês veem como que a pessoa pode perder dinheiro rapidamente. Guardar dinheiro é uma coisa, mantê-lo é outra, né? Manter o dinheiro requer o oposto de correr risco, porque assim, você quer ganhar dinheiro, então você vai correr riscos, às vezes, na bolsa para ganhar o dinheiro. Mas você concorda comigo que se você já tem um dinheiro bem e já teve um bom retorno, às vezes não vale a pena mais você ficar arriscando, né? Então também isso aí é uma inteligência financeira também, né? Não se pode confiar que os sucessos passados vão se repetir para sempre, né? Isso é uma coisa que muita gente pode achar que vou ter sucesso sempre, acertei uma vez, vou acertar sempre. Não. Saibam que você é falível, né? Então, então, a primeira coisa é sobreviver a qualquer falência. Para isso, você precisa aplicar em renda fixa alguma coisa. Porque caso as coisas caiam, você não sai da jogada do investimento, você precisa se manter ali. A segunda parte importante é ter um plano se o plano não der certo, né? Para isso, você tem que ter uma margem de erro. É aquele negócio, se o meu financiamento da casa própria não está dando certo, o que que eu vou fazer? Eu vou vender a casa, não vou entrar no leilão, né? Tem que ter um plano, né? Vou vender minha casa e vou comprar no interior, onde os meus pais moram, por exemplo. Você tem que ter esse jogo de cintura, né? Então, você precisa ter essa... E você também precisa ter uma personalidade bem calibrada, otimista quanto ao futuro, né? Saber que você vai ter algumas perdas, porém, a longo prazo, o seu ganho vai superar essas crises. Inclusive, os juros compostos vão ultrapassar o que você perdeu. Vamos ver o que vocês falaram. Já me questionei por que civilizaram o Brasil, a Angela fala. Aí é uma questão, por que civilizaram o Brasil? Mas com relação a finanças, que eu estou tentando entender a relação. Aí a Amanda fala assim, mais do que buscar grandes retornos imediatos, cadê? Mais do que, eita, acho que deixa eu achar aqui, gente. Mais do que buscar grandes retornos imediatos, é fundamental adotar uma mentalidade de sobrevivência. É o que nós falamos, nós precisamos sobreviver. Nós precisamos, no nosso plano, tem que ter a sobrevivência, né? Garantindo que se possa permanecer no jogo por tempo suficiente para que a composição produza seus efeitos maravilhosos. Exatamente. A sobrevivência é essencial, porque se você não sobrevive, aí para você entrar no jogo mais tarde é muito mais difícil. Então, pensar numa renda fixa, sim, eu acho que vale a pena você, ainda mais vocês que estão começando, não assim, não ir direto em ações e coisas arriscadas, né? Começar com CDB, com 10% do CDI, até mesmo o Tesouro Direto, né? Acho que o Tesouro Direto está pagando bem acima da inflação. Para depois pensar, né, futuramente, quando você já tem um dinheiro guardado, pensar e aí em arriscar coisas fora do país,
né? Em vários investimentos aí que você não está acostumado. Mas primeiro, manter um certo grau de pé no chão, vamos dizer assim. Se as coisas derem mal, você já tem alguma coisa. Vocês têm que estar no jogo para jogar, né? A Priscila pediu licença para sair, tudo bem. A Marcele fala assim, você tocou num ponto fundamental, a influência das nossas crenças sobre o dinheiro. Legal. E a Ivonete falou assim, Douglas, apenas corrigindo o nome do filme que eu comentei. É Amor por Contrato, com a Demi Moore. Então, é Amor por Contrato, não é casamento, né? Com a Demi Moore. Depois eu vou procurar. Isso, tá legal, Ivonete. Obrigado, viu? Pela dica aí, vou assistir. Devagar e Sempre é o título do sexto capítulo nosso. São 20, né? Devagar e sempre. Você pode estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário, né? É não ficar muito apegado a coisas que você erra, porque o importante é o que você acerta. Se você acertar, depende mais do que o quanto você ganha com o que você acerta e aquilo que você perde com aquilo que não acerta. Não sei se eu fui claro. Às vezes existem ganhos que você ganha muito dinheiro e existe perdas que são irreparáveis, que você perde tudo, né? Então, que as perdas sejam minimizadas. Para isso, tem até uma recomendação que é você diversificar os seus investimentos, não aplicar numa coisa só. Porque se uma coisa der errado e você investiu tudo naquilo, aquilo vai para água abaixo. Isso é então aquele ditado: não coloque todos os ovos numa cesta só. Então você coloca todos os ovos numa cesta só, a chance de alguém levar aquela cesta embora e você ficar sem os ovos é muito grande. Então é bom você variar os seus investimentos. E porque estando assim, você pode perder algumas vezes, mas o que você ganhar vai superar o que você perdeu. É isso que ele quer dizer. Então você pode até ter perdido metade dos seus investimentos, ter perdido valor. Mas se você tem bons investimentos que deram um retorno que superam essas perdas, você pode sim ficar milionário, né? A frase que eu falei para vocês, olha, o que importa não é estar certo ou errado, mas o quanto de dinheiro você ganha quando está certo e quanto você perde quando está errado, né? Quem falou isso foi o George Soros, que também é investidor, né? O outro investidor que eu mencionei é o Warren Buffett, né? Esse é outro, né? Ele fala isso. Não vou entrar muito no método dos capítulos, senão a gente se perde, né? É muita informação, mas o livro é excelente para vocês lerem depois, eu recomendo. O sétimo capítulo fala sobre a liberdade, né? O que nos dá liberdade no sistema capitalista é o dinheiro, né? Vamos ser sinceros. É a troca, né? É o que você pode trocar, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para o Caribe. É o dinheiro que vai te dar essa liberdade para você se locomover até o lugar e lá você comer em bons restaurantes, tudo, né? Então, mas tem uma coisa que vale mais do que o dinheiro, né? Que é o controle do próprio tempo, né? O que você faz com o próprio tempo. Então, se você você trabalha e guarda seu dinheirinho, vai chegar um momento que o seu dinheiro pode ficar tão alto que você pode até deixar de trabalhar, ou seja, se aposentar, né? Vamos dizer assim. E esse controle do próprio tempo não tem coisa que pague, né? Você ter esse controle sobre o próprio tempo. Inclusive, esse controle sobre o próprio tempo é o que nos favorece a felicidade, de certa forma, o livro fala. A forma mais elevada de riqueza é a possibilidade de acordar todo dia e dizer: eu posso fazer o que quiser hoje. Vamos dizer assim, que você acordou em outro país. Então, hoje eu quero comer macarronada, hoje eu quero nadar não sei onde. Então, essa liberdade não tem coisa que paga, né? É você poder fazer o que você quer, mas você só vai poder fazer o que quer se você ter é um, uma utopia, mas assim, o dinheiro vai te proporcionar isso. Não só as condições, mas o tempo que você precisa para usufruir das coisas, né? É o que eu falei para vocês, o denominador comum da felicidade é a forte sensação de estar no controle da própria vida.
No capítulo 8 ele trata sobre o paradoxo do dono do carro, né? Ele vai contar que ele era manobrista, né? E que chegavam lá os carrões, né? Lamborghini lá, e, e ele prestava mais atenção no carro do que nas pessoas que tinham os carros, né? E então, assim, tem gente que tem a ilusão de que quando você tem bens materiais, você é notado, né? Algumas vezes sim, mas a maioria das vezes isso não é verdade, porque se a pessoa gosta de você, ela não gosta pelas suas posses, né? Ela gosta de você em si. E tem gente que acredita que mostrando que tem as coisas vai ser mais admirado, né? Por isso que as pessoas esbanjam, né? Mas uma verdade é fato, ninguém liga para para as nossas posses tanto quanto a gente mesmo, né? Na verdade, as pessoas gostam da nossa companhia, da nossa conversa, né? É, tudo isso que as pessoas fazem, né? Gastar demais, às vezes para esbanjar, para ostentar, é para sinalizar aos outros que queremos ser amadas e admiradas, né? Nós achamos que nós vamos ser reconhecidos com as nossas posses, né? O que não é verdade, né? Como nem eu falei para vocês. O capítulo 9 fala da fortuna, né? Que a fortuna, muita gente acha que a fortuna é aquilo que as pessoas mostram, né? E o que não é verdade. Não é as joias da pessoa em si, porque não é a casa que a pessoa tá. Porque muitas pessoas às vezes até alugam, né? Tem uns influencers que alugam uma casa linda para mostrar nas redes sociais, né? Fortuna não é isso. Fortuna é aquilo que você não vê. É aquilo que você guardou, né? E que está represado ali, né? Então, gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Então, você acha que mostrando ter no fortuna, você está tendo fortuna, você está caindo num erro, numa cilada, vamos dizer assim, porque a fortuna é o oposto. É você não gastar o dinheiro, não ostentar os outros que você tem, inclusive você tem menos chances de ser roubado se você se mostra menos. Agora, se você fica ostentando, você vai ser prejudicado. Fortuna são os carros de luxos não adquiridos, né? É aquilo que você não gastou, né? Não é aquilo que você gastou. Não confunda isso. Então, é, a fortuna é aquilo que você está guardando e que está rendendo juros compostos lá e que vai te favorecer no futuro. Isso é fortuna. Fortuna não é o que você demonstra às pessoas, né? Fortuna é aquilo que as pessoas não veem, né? A única forma de acumular fortuna é não gastar o dinheiro que você tem. Não tem segredo, gente. É, o livro ele deixa bem claro. Você não vai ter fortuna mostrando para as pessoas. Totalmente ao contrário. Fortuna é gastar o dinheiro, é não gastar o dinheiro que você tem. Você vai acumulando e você não vai ostentando aquele dinheiro. Você não vai comendo. Se você tem a oportunidade de comer fora e comer em casa, você vai comer em casa. Você vai. Então, a fortuna é isso. Você só vai gerar riqueza se você não ostentar tanto. A Amanda falou assim: o House destaca que a construção da riqueza depende da paciência e consistência, onde decisões medianas, se bem executadas ao longo do tempo, podem levar ao sucesso financeiro. Boa observação. Tem que ter paciência. Então a fortuna está lá sendo guardada. Você não está gastando muito. Você está vivendo uma vida simples, né? Vamos dizer assim. E você está paciente lá. Todo dia, todo mês está depositando o valorzinho lá. Tem oportunidades de. Isso, gente, não significa que vocês não possam viajar, não possam ter um bom carro, mas que seja algo planejado, né? E também que não seja algo para mostrar para o seu vizinho, né? É isso que o livro também nos propõe. Muito importante, muito interessante a observação da Amanda. Então não tem segredo. Para ter fortuna, precisa guardar dinheiro, não tem outro meio. Ah, mas eu quero ganhar fortuna, sei lá, jogando no jogo do Tigrinho, né? Já falei para vocês, né? Esquece esse meio. É só guardando dinheiro, o seu suado dinheirinho que você vai acumular dinheiro, né? É, e isso tem a ver muito com o quanto você economiza regularmente, né? Então vamos dizer assim que você vamos por duas situações hipotéticas. Uma pessoa que ganha um salário mínimo e uma pessoa que ganha R$ 10.000, né? Tá bom. R$ 10.000, a pessoa pode viver uma vida bem, né? Pode guardar R$ 5.000, se ela vive uma vida simples, né?
sim, vamos dizer assim, pode guardar metade e ela vai ficar rica rapidinha, né? Isso se ela ter essa consciência, porque muitos não têm. E a pessoa que ganha um salário mínimo, que está por volta de R$ 1.500, né? Ela às vezes tem que pagar aluguel, tem que pagar muitas coisas, tem filho, né? E ela não pode guardar o dinheiro dela muito. Então ela vai guardar, vamos dizer assim, R$ 20 R$ 50 no máximo, R$ 50 por mês. No final do ano, ela vai ter quanto? 50 vezes 10 dá 500, vai dar uns 600. Mas vamos dizer que o 13º ela também ela coloca. Então ela vai lá, 600 mais 1.500 dá 2.100 já, tá vendo? Então, você estudar também como você pode guardar esse dinheiro também, né? Isso é importante. Às vezes você não vai gastar o 13º seu com uma viagem, mas você vai descansar em casa com sua família e não sei, aí você vai pegar esse 13º e vai. Às vezes a pessoa está endividada, não pode também com o 13º. Então ela vai guardar, vamos dizer assim, o que sobra, né? Porque ela não consegue nem guardar os 10%, né? Guarda 30 que for por mês, e quando ela ganhar o 13º, ela guarda metade, por exemplo. Mas continua pagando a dívida. Então, é esse modo, não tem segredo. Você tem que guardar dinheiro, não tem outro caminho, né? Ganha, até se você ganhar dinheiro do Big Brother, você precisa guardar o dinheiro que você ganhou. Se você gastar, o seu dinheiro inteiro vai embora rapidinho, né? Nós temos vários exemplos disso já. É impossível acumular uma fortuna sem guardar dinheiro, não tem outro meio. Então, você precisa trabalhar muito o seu ego, né? Não alimentar o ego, não se comparar aos demais, né? Você tem que. E aí e acho que a Vanessa está até aqui, ela pode dizer mais do que eu. Você precisa fazer, às vezes, trabalhar o ego demanda você, às vezes, ter uma boa meditação, fazer uma respiração, né? Você vai gastar, respirar fundo, falar assim, tô feliz sem o gasto, né? Então, isso também ajuda muito. Uma das formas mais eficazes de aumentar suas economias não é aumentando a renda, e sim a sua humildade. É aquele negócio que eu falei para vocês, viver uma vida simples, né? E há, sim, uma luta diária contra o instinto de se exibir. Nós vivemos em sociedade, nós queremos mostrar também os nossos carrões, né? Queremos mostrar nossas roupas de marca, e isso vai fazer com que a gente perca dinheiro. Uma dica para você economizar dinheiro e viver uma vida humilde e guardar dinheiro é não dar a mínima para o que os outros pensam, simplesmente assim. É, né? E é claro, você pode ter sua roupinha para ocasiões especiais, né? Vamos dizer assim, uma roupa social, mas você não vai ter assim para o seu dia a dia, às vezes uma roupa de marca, né? É uma coisa assim que você paga muito caro, né? Não, não precisa, né? Não é necessário. Uma dica também é guardar gastando menos, né? É aquele negócio. É, você vai sair de casa, leva uma banana, né? Não vai comer fora, evita comer fora, né? Dinheiro tem mais a ver com a psicologia do que com finanças em si, né? É você imaginar que você está trocando, às vezes, o seu dinheiro, que você podia estar guardando, né? E você está gastando e você está perdendo o poder de compra futuramente também. Se você conseguir fazer esse trabalho, você consegue guardar mais dinheiro, né? Aí tem gente que fala assim, mas você não vai aproveitar a vida? Ué, você vai aproveitar a vida. Você pode, inclusive, separar uma quantia de dinheiro para gastar até em bobeira, né? Para sair até em balada mesmo. Ó, esse dinheiro aqui, ó, 10% eu vou guardar e 10% eu vou gastar no que eu quiser de bobeira. Vou comer fandango, vou comer os lanches da vida na rua. Então, mas são os 10%. É claro que sua saúde também tem que ser pensada, mas estou falando assim, você pode também reservar uma quantia para poder gastar fora, né? Não estou dizendo que você não possa. Porém, não tem segredo para você ganhar, para você conseguir fortuna se você não guardar o dinheiro. Então, você tem que ser equilibrado. Outros livros falam, se você ganha 10, se você guarda 10% para você do futuro, você também guarda 10%, você gasta com 10% do seu presente. Então, é essas formas psicológicas que você vai trabalhando.
Guardar dinheiro é uma proteção contra o poder incontornável que a vida tem de nos surpreender. Então, vamos dizer assim, mais velho, você vai precisar de um bom plano de saúde. Eu não sei como vai ser o SUS daqui a 30, 40 anos. Eu não tenho bola de cristal. Não sei se vai estar bom, se vai estar ruim, né? Hoje em dia dizem que está bom, até pelo que ele propõe, né? Outros países não têm. Então, você tem que saber disso. O futuro é incerto, né? Então, querendo ou não, o futuro vai chegar e você vai ter que estar preparado para o que vier, né? Razoável é melhor do que racional. É, é aquele negócio. Às vezes você usa muito racional. Ai, não vou gastar nada. Não vou gastar nada porque eu preciso ganhar fortuna. Então, não vou viver, não vou sair. Não, não seja assim. Seja razoável. Razoável não é você pensar assim, olha, eu posso sair final de semana. Final de semana é um bom tempo para ir no cinema, para tomar um café, né? Sair com os amigos, beber uma cervejinha, vamos dizer assim, mas deixa para o final de semana, não vai deixar durante a semana. Então você está sendo razoável. Não é razoável você reservar um tempo da sua semana só para isso, desde você ou se privar demais, ou então usar o emocional também, que seria pior do que o racional, né? Beber sempre quando chamarem você, você sai para tomar uma cerveja, né? Não é assim. Então, o que é razoável, né? O razoável é que você espere os finais de semana e gaste pouco, já vá com dinheiro separado. Então, isso também esse capítulo vem trazer essa questão. Você não é uma planilha, então assim, vai ter momentos que você vai ter emoções, você vai ter dúvidas, né? Você vai querer comer aquele chocolate gostoso que você viu. Tudo bem, se estiver dentro do seu orçamento, come, né? É tudo questão de estar dentro do seu orçamento. Não é você ficar preso a uma planilha e também, né? Você tem que saber fazer concessões a você mesmo. Mas depois você também seria bom se você é tipo um diálogo interno, né? Você você no outro momento você vai economizar, então você não é aquela coisa certinha, você tem noção de que se você gastar amanhã, depois de amanhã você já não vai gastar tanto, né? Então isso é razoável, não é tão racional, mas é razoável. A Andrea fala assim: agradeço daqui. Depois vou continuar a leitura e, se possível, ver o vídeo gravado. Ela precisa sair, né? Ela tem um compromisso agora às 4h30. Fica à vontade, Andrea. Obrigado pela sua participação até agora. Nós temos ainda 9 capítulos ainda. Alguém quer falar alguma coisa? Podem falar, podem falar. Pode ficar, está aberto para vocês falarem o que vocês quiserem do livro, das ideias do livro. Tô vendo que hoje a gente tem um número legal, 11 pessoas aqui, acho que dá para. É bem interessante essa quantidade. Acho que esse tema acho que atrai muita gente, né? Então vamos lá. Capítulo 12 vai falar da surpresa, né? Você precisa guardar dinheiro para os imprevistos, né? Tem coisas que acontecem. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Ouviu alguém falando alguma coisa? Eu estou ouvindo a voz de alguém, ou não. Pode falar se alguém quiser. Então tá, pessoal, vou continuar então. Então, surpresas acontecem, imprevistos acontecem, né? Então, aquela surpresa, né? É, e por a vida ser uma surpresa, não dá para dizer que a vida tem que ser uma planilha sempre, né? Então, você precisa ter esse dinheiro para momentos, por isso que é importante também a reserva de emergência, né? Para esses momentos, né? Coisas que nunca aconteceram antes, coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo, né? Isso é até histórico, né? Não é só na vida pessoal. Se vocês verem na história em si, o 11 de setembro foi uma surpresa grande para todo mundo, né? Então, de repente, você está guardando dinheiro e surpresa, vê aquele gasto inesperado, assim, ai, que nem aconteceu comigo. O celular pifou, né? Aí, o que que eu fiz? Eu falei, Ih, meu Deus do céu, 2 meses de uso de um celular, o outro já tinha pifado, aí eu comprei um Realme e deu problema também. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou ter que comprar um outro celular. Aí eu quase que eu compro, mas eu falo assim, eu fui na loja e falei assim, não, vou deixar um dia esperando.
Aí eu entrei na internet e vi que eu estava logado no WhatsApp Web. Aí eu falei, ó, pronto, eu não vou precisar do celular por um bom tempo enquanto está na garantia. Então, aí você, às vezes dá um tempo também, dá um tempo para as coisas, as coisas acontecem, não gasta de ímpeto, assim, vou sanar isso. Às vezes dá um dia assim, amanhã eu vou ver isso. E aí a chance de você ter uma solução para aquilo que não necessariamente envolva um gasto é maior. Então, isso também é uma coisa que vocês também é uma dica também para gastar menos. Então, o que aconteceu? O celular deu problema, quase que eu compro um, eu resolvi não comprar, voltei para casa, aí eu entrei na internet e falei, nossa, estou logado aqui no WhatsApp Web, perfeito, não precisei, não vou comprar amanhã. Então, isso é uma dica grande. Você tem que, às vezes você tem que jogar o gasto para depois também. Tem muito isso, não sei se vocês têm isso também. Às vezes cai umas demandas para mim, aí eu falo assim, nossa, não vou gastar esse mês, vou perguntar se eu posso pagar no próximo mês e dá certo. E aí o próximo mês, com o orçamento mais solto, eu consigo adequar os gastos. Então, é uma dica para vocês também, quando vocês tiverem alguma coisa imprevista, né? Não sanar de pronto, né? Os investimentos não são uma ciência exata, é aquilo que eu falei para vocês. Economia, investimentos, não é uma coisa assim, é isso e pronto, né? Não é igual a física, a lei da gravidade, isso acontece devido a isso. A gente vive num mundo de vários efeitos, não é um efeito, não é a gravidade só, é todo um conjunto de fatores, né? E os investidores, eles têm sentimentos, que nem alguém colocou na nossa conversa aqui. Os investidores têm sentimentos que faz com que o mercado fica volátil, né? E coisas que a gente é imprevisível, né? Não tem como prever. A mão invisível odeia que qualquer coisa permaneça boa demais ou ruim demais por muito tempo. Então está sempre variando. Uma armadilha mental muito comum é a admiração exagerada por pessoas que fizeram dinheiro. Inclusive, assim, acho que hoje em dia vocês devem estar com isso bem mais claro do que antigamente, né? Quando eu li o livro, aquele livro O Segredo da Mente Milionária, ele fala lá para a gente admirar os ricos, as pessoas ricas, né? Só que assim, existem ricos bons, né? Inclusive que fazem doações, que não são tão egoístas que nem outros, né? E existem ricos que não valem nada, vamos dizer assim. São pessoas como qualquer outras, né? Pobre também, pobre tem pessoas pobres que são maravilhosas, né? Porque, inclusive, estão pobres porque doaram muito, né? E tem pobres ruins também, né? Que tá naquela condição por ser egoísta, inclusivamente, né? Mas e aí caíram em vícios, tal, e ficaram pobres, miseráveis. Então, mas então, a pessoa, entre aspas, boa e mal, esse julgamento moral que a gente faz, ele existe tanto em pessoas boas quanto em pessoas ruins, tanto em pessoas pobres quanto em pessoas ricas, né? Então, assim, não é porque a pessoa é rica que ela é legal, que ela é admirável, né? Entendeu? Existem ricos muito. Vocês devem ter visto ultimamente na mídia, ricos que, assim, têm coisas bem questionáveis, né? Inclusive com um apoio ao nazismo, né? Então, tomar cuidado com essa admiração exagerada pelas pessoas que fizeram dinheiro. O mundo é difícil de prever, e é por isso que é surpreendente, né? Quando acontecem essas coisas que eu falei para vocês, até o 11 de setembro, ou um rico fazendo um gesto lá que não agrada tanto a gente, é a imprevisibilidade da vida, né? E, então, isso é interessante, e você estar preparado a essa imprevisibilidade da vida, ela é muito importante, tem que estar no seu plano, né? No seu plano, você não pode ter só uma planilha, uma coisa assim, tudo certinha, você tem que contar com o que dá de errado, né? É que nem aquela história, você vai construir um edifício, você tem que considerar o terreno, não é só construir o edifício, não é contratar engenheiro, pedreiro e construir o edifício, não, você precisa avaliar o solo,
Você precisa ver o vento, se vai ter muito vento, você tem que saber se o país tem terremoto, você tem que saber várias coisas. Então, e contar com isso, né? Mas geralmente tem muitas coisas que vêm, a gente nem tá. Tem coisas que vêm e a gente nem está preparado de fato para aquilo, né? Então, o capítulo 3 vem contando para a gente assim: é importante ter uma margem para imprevistos. É muito importante ter a margem para imprevistos. É ter um plano para quando o plano der errado, para quando o plano não estiver saindo de acordo com o que você planejou, né? Então, isso tem que ser considerado na sua vida, né? Não existe plano perfeito. Se você faz um plano e acha que vai ser conforme aquilo, porque você vai agir daquela maneira, saiba que não depende só de você, né? Depende da economia, que nós falamos que os investidores são imprevisíveis, né? Tem sentimentos. Então, não é só você, são vários. Você é só alguém ali com um pouco de controle na situação. Às vezes você não tem nenhum controle, às vezes você tem, às vezes você consegue um pouco de controle, sim, mas você tem que entender que existem os imprevistos. E os imprevistos muitas vezes vêm não só em forma de perder dinheiro, mas às vezes também afeta a nossa própria felicidade, né? Então aí ele vem com a proposta assim: a melhor forma de alcançar a felicidade é mirar baixo. É que nem a Fernandinha Torres lá, né? Ela nem esperava ganhar o prêmio lá do Globo de Ouro e conseguiu ganhar o prêmio, ficou super feliz da vida porque ela não tinha expectativa nenhuma. Então, é você saber também que você também não esperar ganhar muita coisa. Guarde dinheiro, mas não espere ficar rico assim, porque isso também pode te trazer infelicidade também. É preciso assumir os riscos para progredir, mas nenhum risco capaz de levá-lo à falência vale a pena. É aquele negócio. Se você vai investir em alguma coisa onde você pode perder todo o seu dinheiro, onde não tem uma base sólida, então não invista, né? Ou então invista uma quantidade que você não vai fazer tanta diferença para você, para não afetar o seu emocional, isso é importante. Se o custo negativo for a falência, então o risco não vale a pena, né? Concordo? É que nem a roleta russa. Não sei se vocês fazem uma analogia. Você tem lá um revólver, né? E aí você tem lá tem uns lugares que tem na culatra lá atrás, tem uns lugares onde tem a bala, ou outros lugares que não tem. Não vale a pena você brincar com isso, porque em qualquer momento a bala pode, em 6 vezes, vamos dizer assim, você coloca uma bala naquele negócio, naquele revólver 38, a chance de você brincar com isso e se dar mal é 1 entre 6. A chance de acontecer é muito grande, então não vale o risco, né? Então tem coisas que a gente investe, isso não serve só para essa brincadeira, estou fazendo uma analogia, mas assim, se você tem um investimento que você tem uma chance de 1 entre 6 de dar errado e você falir, talvez não vale a pena você correr o risco com aquele investimento. É, Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Amanda falou assim: nossas crenças e emoções em relação ao dinheiro realmente influenciam as decisões que tomamos e acabam mudando nosso comportamento financeiro. Legal. Isso aqui acho que também tem no livro, né? A Ivonete falou assim: falando de comprar para ostentar, fui comprar no mercado e observei o preço do ovo de Páscoa, né? Que está caríssimo. O preço fica mais caro. Além disso, a ilusão de ganhar pontos para adquirir vantagens, ou seja, cadê? Peraí, deixa eu ver, entrar aqui. Ou seja, peraí, desculpa, gente, eu perdi o fio da conversa aqui. A Ivonete falou assim pra gente, ó. Falando em comprar para ostentar, eu fui ontem ao mercado e observei o preço do ovo de Páscoa, né? R$ 120, ela falou que o preço do ovo. É um chocolate em formato de ovo, né? E o preço fica mais caro. Além disso, a gente tem a ilusão de ganhar pontos para adquirir vantagens. Ou seja, é, gastar mais em produtos da loja. Sempre estamos sendo seduzidos a gastar. Exatamente, viu, Ivonete? A gente é induzido mesmo pelo meio. Tem gatilhos, né? Para você comprar as coisas no supermercado. Não sei se vocês sabem. Você entra no supermercado, eles constroem de uma forma que
você passa por vários lugares, né? Antes de sair do supermercado de novo. Então, prestar bem atenção, porque às vezes a gente está comprando e não está nem sabendo, às vezes a gente está sendo induzido a comprar, então você está ganhando pontos. Tá, vamos dizer que você ganha uma certa quantidade de pontos, aí você precisa completar aqueles pontos gastando. Então, também é uma forma de fazer você gastar também. Então, tomar cuidado também. Às vezes você não precisa, né? Esse negócio do ovo da Páscoa, eu acredito que as pessoas vão precisar repensar, porque assim, é claro que existe aquela coisa, você vai dar um presente para alguém, e aí você vai dar um ovinho de Páscoa, né, bonitinho, né, todo embalado, né, o capitalismo trabalha com isso, né? Mas ao mesmo tempo, você tá a mesma quantidade de chocolate ali, às vezes tem numa barra que está muito mais barata, às vezes você paga o quê numa barra de chocolate, eu não sei, vamos dizer que R$ 20. E aí você gasta 120 num ovo de Páscoa. Às vezes, será que vale a pena mesmo esse custo? Será que vale a pena esse jogo do capitalismo, você entrar nessa roda? Então, fica aí o questionamento, a nossa... Porque às vezes vale também, né? Tem que saber se você quer guardar dinheiro, não é? A nossa proposta aqui é querer guardar dinheiro. Então, às vezes não compensa você gastar R$ 120 no ovo de Páscoa também, né? Ah, lá ainda bem que o meu filho já tem 16 anos, a Marcele falou. Ah, que bom, não vai precisar gastar com ele, né? Melhor, né? Tem gente que quer ganhar, né? Ovo de Páscoa. Eu gosto de ganhar chocolate, né? Quem não gosta de comer chocolate, mas não precisa ser o ovo, né? O capítulo 14, gente, vai falar que a gente muda, né? Isso aí vocês também devem saber. É uma coisa que a gente percebe na existência humana. A gente muda, os nossos objetivos mudam, né? Então, por exemplo, você não está acostumado a guardar dinheiro, mas você se acostuma a guardar dinheiro, a comprar mais barato. Isso aí, o ser humano ele é ótimo para adaptação, né? Ele se adapta a frio, a calor, até agora está se adaptando, né? Então, é aquele negócio, nós mudamos com o tempo, né? Às vezes tem gente que não tem o hábito de tomar água. É hábito, né? Tomar uma garrafinha de se hidratar, né? É hábito. Às vezes a pessoa perde esse hábito e até conseguir de novo demanda um certo esforço, vamos dizer assim, das pessoas. Então, assim, você vai mudar. Se você está querendo investir, se você quer... Começa com R$ 20, né? Não precisa ser... Se você ganhar pouco, começa com 20. Se você ganhar mais, invista mais, né? Não seja não, assim, mas também não seja sovina também, né? Então, ter essa noção de que você tem que ter uma flexibilidade também, mas saiba que as coisas mudam, os seus desejos mudam, você não precisa do carro mais caro. Você pode comprar um carro mais barato, né? Um carro mais popular, e o resto você vai investir, né? O que tem de pessoas que compram um carro muito caro só para mostrar para os outros e às vezes não tem condições também é muito grande também. Então, saber que a vida tem essas coisas, né? E como sempre, devemos evitar os extremos, né? O segredo é a perseverança. Evitar os extremos é assim, gente. Evitar ser muito sovina, né? Assim como ser muito gastão, evitar ser muito sovina, né? A vida é flexível, né? Não é uma planilha, você não fica preso à planilha, mas ao mesmo tempo se atente a ela. O segredo é a perseverança. Se você puder guardar uma quantia por mês, futuramente os seus filhos, pelo menos, às vezes nem é você, né? Depende da sua idade, os seus filhos vão se beneficiar do seu planejamento financeiro. Então, o segredo é a perseverança, é o tempo que você deixa, né? As metas financeiras feitas quando você era uma pessoa diferente devem ser abandonadas. Você precisa ter novas ideias, né? Às vezes tem coisas que não funcionaram para você e você tem que buscar novos recursos, novas ideias para poder dar certo. Então, tem essa noção também. O capítulo 15 fala que nada é de graça, né? Tudo demanda um certo esforço, né? Então, por exemplo, vocês têm um clube de leitura que aqui é de graça. Assim, de graça que eu digo assim, demanda um certo esforço, né? Você participa dos encontros, você está pagando com o seu tempo, você vai lá ver as mensaginhas, né? E você está aprendendo com o nosso clube. Então, você está até ganhando mais do que você está perdendo. Você está perdendo um certo tempo, mas você ganha com o aprendizado. Então, existe uma troca aí. Então, nada é de graça nesse sentido, né? Tudo tem um preço, né? Um investimento bem sucedido cobra um preço, né?
Então, você vai, às vezes, investir. Às vezes, tem investimentos que demandam, às vezes, um preço maior também. Para você ganhar mais, você precisa investir mais, né? Você precisa fazer uma faculdade, por exemplo, é um custo alto, né? Porque futuramente, depois, você vai se beneficiar do seu conhecimento. É um investimento, né? E você vai pagar, sim, a faculdade. Pode ser que a faculdade seja do Estado, tá? Você não vai pagar efetivamente em dinheiro, mas você vai pagar em tempo, você vai pagar lá, você já paga com imposto, entre aspas, indiretamente. Não é perda, é investimento. Obrigado pela tentação, por me atentar. Não é perda, é investimento, exatamente. O que eu digo perda é assim, você demanda o seu tempo, né, para estudar, você paga a mensalidade do curso, né, se for uma privada, uma faculdade privada, e você tem em troca, né, essa perda, entre aspas, né, que é o investimento, você tem um retorno futuramente. Você vai ganhar conhecimento e vai poder ganhar dinheiro com ele. Então, existe um retorno. Nada de graça, demanda um certo esforço, mesmo que de tempo, né? Você e eu, o capítulo 16. Vai falar um pouco de como formam as bolhas, né? As pessoas ficam muito embaladas naquilo que vai dar certo, começa a ir em espírito de manada, né? Então, as bolhas se formam quando o embalo dos retornos atrai dinheiro suficiente para que o perfil dos investidores mude. As bolhas do ponto com foi o otimismo irracional. Não sei se vocês lembram do que estourou nas empresas de tecnologia, o pessoal começou a investir, 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 de repente estourou. Então, tomar cuidado com as bolhas também. Às vezes você vai fazer um investimento, está indo só porque o amigo indicou, essas coisas, né? Os traders de curto prazo operam em uma área onde as regras que regem o investimento de longo prazo não são levadas em conta. Então, tomar cuidado, saber o jogo que você está jogando. Se você está jogando a longo prazo, você não é um trader, não é uma pessoa ansiosa, então tomar cuidado com esses investimentos rápidos, né? Porque é um outro departamento, vamos dizer assim. Você está jogando um jogo de longo prazo e aí você vai no curto prazo. Então você tem que manter um perfil, conforme o autor. Então, você tem que definir o seu perfil. Quando você vai lá no banco, não sei se você sabe, você informa se você é conservador, moderado, ou se é, ou se você é conservador, moderado, ou se você é arriscado, se você arrisca muito o seu dinheiro. Você tem que ter essa noção, né? Você sabendo o seu perfil, eles já sabem o que você tem mais chance de investir. Isso é importante você também ficar atento também. E a gente muda, né, gente? Às vezes você pode ter um perfil arrojado, né, que é arriscado, e com a idade, né, você fala, não, eu quero mais sossego, não quero mais me preocupar mais de analisar gráfico nem nada, eu quero uma coisa mais conservadora, eu quero um retorno garantido. Também pode acontecer. Estão gostando, gente? Deixa eu ler aqui um comentário aqui, que quem deixou foi a Amanda. Nossas emoções em relação ao dinheiro podem nos levar a evitar oportunidades e sabotar o nosso sucesso, ou, se bem controlados, podem abrir portas para o sucesso financeiro, conciliar, eis a questão. Exatamente. As nossas emoções, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas emoções, né? Porque se as emoções vêm, você pode tirar o dinheiro quando as coisas vão mal, né? Vamos dizer assim, que você aplicou na bolsa. Aí o dinheiro caiu, aí as ações caíram num dia. Aí, desesperadamente, você tira o dinheiro, né? Por causa que você teve uma emoção forte, né? E às vezes o mercado fez isso, mas no outro dia sobe. Aí você fala, puta, eu tirei o dinheiro. Desculpa o palavrão, gente. Aí você fala assim, poxa, eu tirei o dinheiro, né? Tirou o dinheiro, sendo que você poderia ter deixado lá e ter retornado ao valor que você tinha antes, né? Então, a gente se sabota muito com as nossas emoções. E acontece ao contrário também, né? Às vezes as ações sobem, você fala assim, nossa, mas está subindo, então acho que eu vou comprar também, está só subindo. Acontece muito isso. Aí vem aquela emoção, você não fez nenhuma análise gráfica,
você não tem nenhuma informação que a empresa vai subir mais do que já subiu. Aí você fala assim, a empresa está subindo o ano inteiro, né? Nós estamos em outubro. Aí você fala assim, nossa, só subiu esse ano. Eu vou investir nela, né? Aí vamos dizer que daqui até sobe um pouquinho, aí daqui a pouco despenca, né? Cai alguma coisa. Você fala assim, nossa, eu não deveria ter investido esse dinheiro aqui. Quer dizer, as emoções são perigosas mesmo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas emoções, né? Inclusive, agora a gente vai entrar no capítulo do pessimismo, tomar um certo cuidado também, mas o pessimismo, ele tem uma vantagem, que eu vou explicar para vocês agora. Ele tem a desvantagem de você... é, o pessimismo, ele não é só ruim às vezes, viu, gente? Não pense que o pessimismo pode ser só maléfico. Às vezes ele é um alerta, né? Ele funciona como um alerta muitas vezes. É que você não pode ser pessimista o tempo inteiro, enxergar coisas que não existem, né? O pessimismo, ele soa mais esperto, muitas vezes, né? E mais plausível do que o otimismo. Vou explicar para vocês. Vocês concordam comigo que às vezes o otimismo parece uma coisa meio ingênua, né? Você acreditar que as coisas tudo vão dar certo. E o pessimismo, pelo menos na parte do investimento, ele é uma cautela, né? É uma cautela para que você não perca o dinheiro. Se você sabe que há um risco, você você tem as chances de você ou não investir ou tomar um cuidado, investir na hora certa. Isso é importante, né? Mas é claro que o pessimismo tem o seu lado negativo, talvez algumas vezes, né? Que pode soar é, pode prejudicar muito se você só tem uma visão pessimista, porque a vida é dos otimistas também a longo prazo. Porque a longo prazo você tem que ver esperança, você tem que ver, você tem que entender que vai cair, mas que logo as ações podem subir, né? Para isso, ele deixa uma dica simples que não está nesses slides que eu lembrei agora, que é o seguinte: tenha pessimismo em curto prazo, né? Ou seja, cautela, saiba que as coisas possam dar errado em curto prazo, mas a longo prazo, seja otimista. Por quê? Porque as coisas tendem mesmo a se adequar. Todo investimento tem não sei se vocês já estudaram alguma coisa, quando você vê um gráfico, elas têm as chances de se estabilizar, né? E aí, ao longo do tempo, você viu que mais subiu a bolsa do que caiu. Se você for ver toda a bolsa do mundo inteiro, você vê que existe uma subida, né? Porém, em curto prazo, você tem períodos bruscos de queda, né? Muitas vezes. A pessoa está ganhando, ganhando, daqui a pouco perde. Daqui a pouco ganha, 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 perde, né? Então, tenha cautela em curto prazo, mas a longo prazo tenha um otimismo. Então, isso é importante a gente também se observar. Mas existe, sim, uma sedução do pessimismo que pode nos levar a ter pessimismo sempre, o que também não é interessante também, né? Saber disso também. Tudo bem, pessoal? Vamos ver o que falou o nosso chat aqui. Edificante, como sempre. Estou absorvendo bastante conteúdo. Obrigado, Amanda. E você leu o livro, né? Também, isso que é legal. Vamos lá, gente. Nós estamos quase terminando já. É que eu queria ouvir vocês falarem também. Quando você acaba acreditando em qualquer coisa, é o título do capítulo 18, né? Histórias são mais poderosas do que estatísticas. Isso é verdade, né? Se eu jogar um monte de estatísticas para vocês, de pessoas que deram certo, vocês não vão lembrar. Agora, se eu contar uma história de alguém, aquilo lá tem muito mais chance de você gravar, né? Mas assim, o nosso cérebro tem uma coisa muito interessante, é que ele preenche as lacunas. Quando você conta uma história, nem tudo fica gravado na sua cabeça, né? E aí a gente tem a mania de preencher as lacunas, né, para completar a história, né? Isso aí é porque todos nós temos uma visão incompleta do mundo, né? Mas nós preenchemos as lacunas com a nossa versão. E quando as coisas dão errado, a gente tem que tomar muito cuidado para não acreditar em qualquer história, né? Qualquer história que venha para a gente. Tomar muito cuidado. A ilusão do controle é mais convincente do que a realidade da incerteza.
É, a gente tem um certo controle, só que nós não temos controle sobre tudo. Inclusive, economia é incerteza pura, né? A gente está aqui naquele mar, a gente não sabe se vai subir, se vai descer, a não ser que a gente tenha uma informação ali, mas geralmente, a gente está naquele mar ali. E a gente quer ter esse controle, né? É normal nós queremos ter esse controle, mas a gente vive numa realidade de incerteza. E, e aí a gente precisa saber disso, né? Aí o capítulo 19, ele vai fazer um pequeno resumo do livro, né? Ele vai explicar para a gente que nós precisamos dormir em paz. Então a gente vai investir em coisas que a gente não vai se preocupar. Então, assim, é o que eu expliquei para vocês. Se você tem 60 anos de idade, estou dando um exemplo, pode ser 20 anos. Se você tem 20 anos, você pode arriscar mais. Fazer aquela regra assim, 100 menos 20 é igual a 80, se você tem 20 anos. Então, 80% é a quantidade ideal para você investir em renda variável. Não sei se vocês conhecem essa regra. Eu vi com o Gustavo Cerbasi. Então, por exemplo, se você tem 60 anos, a chance de você ter tempo, ter sangue frio e ter retorno de volta é menor, né? Então você tem que ser mais conservador de certa forma. Então você faz a conta, 100 menos 60, que é igual a 40, é a quantidade, 40% é a quantidade que você pode investir em renda variável. 60% da sua renda tem que estar na renda fixa, certo? Então essa é uma regra para quem tem dúvida. É, você tem que dormir em paz. Então, aquele dinheiro que, se você não vai dormir em paz e investir em renda variável, então é melhor que você nem invista, né? É melhor você ficar com a renda fixa mesmo, que é o retorno garantido, entre aspas, né? É garantido que eu digo assim, se você investir, por exemplo, em poupança, que não é recomendável, e a poupança, vamos dizer assim, o país falir, vamos dizer assim, você tem um retorno para você em até 250 mil reais. Depois desse dinheiro, você não recebe, né? Se você investiu 500 mil na poupança, você não ganha 500 mil, você ganha 250 mil só. É o que garante, o fundo garantidor de crédito. Então, é recomendável vocês fazerem essa observação antes de investir também até na renda fixa também. E aí vocês podem fazer alguma coisa. Por exemplo, se o CDB garante tantos mil, eu vou investir só tanto nisso e tanto naquilo. Quanto mais você puder variar os seus investimentos, melhor. E é aquela coisa, você pode estar errado em metade das vezes e ainda assim fazer fortuna. É aquele negócio, depende de quanto você ganha quando está certo e do quanto você perde quando está errado. E aí vinha as diquinhas do capítulo 19, do finalzinho. Guarde dinheiro. Só guarde apenas. Não precisa nem ter alguma coisa específica para guardar. Guarde dinheiro, né? Seja 10%, seja 20%. Se você ganhar mais, guarde 50%. Se você não puder guardar nem 5%, guarde 3%, sei lá que for. Mas lembre do 13º, pega o 13º e guarda, né? Então, tenha essa consciência de que você não vai progredir financeiramente se você não guardar dinheiro. Nós vivemos no sistema capitalista e estamos querendo progredir financeiramente, então precisamos guardar, não existe segredo. Defina o preço do sucesso e esteja disposto a pagá-lo. É aquele negócio, faz uma projeção. Quanto tempo demora para eu ganhar R$ 1 milhão? Aí, se eu investir 500 por mês, por tanto tempo eu consigo. Então, eu vou fazer isso por tantos anos, por 20 anos, né? Vamos dizer. E você tem esse compromisso com você mesmo, né? Então, definir esse preço e estar disposto a pagar por esse preço. Vai ter meses que você vai poder guardar mais, então guarda mais. Vai ter vezes que você vai precisar usar a reserva de emergência, é por isso que é bom reserva de emergência. E passou um pouco da reserva de emergência, você não vai poder investir 500, vai investir 300, tudo bem. Mas no mês que vem você vai investir 800, né? Então você tem que pagar esse preço para você conseguir o que você quer. E para isso você precisa também ter uma margem para imprevisto. Isso é algo sagradíssimo. E a margem para imprevisto a reserva de emergência é para isso, é uma margem de imprevisto. Mas você tem que entender que um investimento pode dar errado. Por exemplo, a poupança só garante 250 mil.
Então, você também tem que investir até nela até 250 mil. Depois você vai procurar outro investimento. Dando um exemplo. Poupança não é, hoje em dia, não é mais considerado investimento, né, efetivo, porque o que você ganha é menos que a inflação. O seu dinheiro vai ficar defasando. Então, o ideal não é poupança, né? Não sei se vocês sabem. O ideal seria do CDB para outros. Até uma letra de câmbio, né? Tesouro Direto, depois que vocês pesquisem, que é renda fixa, mas que é onde o seu dinheiro não vai ficar perdendo valor, né? Evite os extremos das decisões financeiras, é aquele negócio, evite gastar, evita a farra, né, gastar muito, e evita também economizar demais a ponto de você não aproveitar a vida, né? Essas coisas extremas, esquece. Sempre tem que ter um meio termo, você sempre tem que estudar assim, será que eu não estou indo para um dos extremos? Também toma cuidado também. Abraça o risco, porque o tempo recompensa. Às vezes você pode investir, então, em uma coisa de risco, mas dorme em paz. Mas aquele dinheiro, ele pode te trazer uma recompensa a longo prazo, né? Não sei se vocês sabem, o Bitcoin teve um período que ele caiu muito, né? Mas ele já está retornando. Então, quem investiu ali na queda e arriscou, hoje em dia está muito bem, né? Então, saber o momento de investir, né? Definir qual jogo você está jogando, ou seja, saber o seu perfil de investidor. Se você for conservador, você não vai ficar fazendo day trade, né? Day trade que é aquelas jogadas do mesmo dia, né? Que é aquela coisa de você comprar ação e vender ação no mesmo dia. Se você for conservador, se você tiver esse perfil, evite isso. Se você tiver o perfil muito arriscado, eh, você tem que estudar como faz as coisas progredirem nesse circuito. Não, você pode também se garantir na renda fixa, mas você tem que jogar, saber o jogo que você está jogando. E respeite o caos, né? Saber que a vida é caótica, exige jogo de cintura, né? A gente tem que ser flexível, não tem nada fixo. Não tem nada fixo e nem nada permanente nessa vida. Então, respeitar o caos, né? Respeitar que a vida é esse mar, é você no mar. É isso, pessoal. Aí tem capítulo 20 que eu vou entrar aqui agora. Antes eu vou ler os comentários de vocês. A Amanda falou assim: a conexão está oscilando, tudo bem, mas logo revisarei. A Celina falou que tem 73 anos. Então vamos ver o caso dela agora. Ela tem 73 anos. Então, quantos vocês acham que ela deveria investir em renda fixa? 73%. 73% do que ela ganhar, ou seja, 70% para arredondar, ela vai investir em renda fixa. Só 30% que ela vai colocar em ações, né? Se ela se sentir confortável. 30%. Desses 30%, ela vai variar. Uma carteira bem diversificada evita o prejuízo, né? Se alguma delas caírem. Não vai colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Tem que ser cestas diferentes para você não ter o risco de, se algum investimento der errado, você perder todo o dinheiro. Então, se ela puder, ela investe então uns 30% em renda variável. Ela não tem tempo de ver ações, tá? Então ela é para ficar acompanhando ações, né? Vamos dizer que isso deixa ela maluca. Então ela pode investir então em Bitcoin, né, numa criptomoeda que ela deixa lá, esquece, né? Vai ver só daqui a um tempo, esquece, Celina, compra o Bitcoin e deixa lá, deixa por isso, não sei, isso se não for tirar sua paz, viu? E deixa lá por 5 anos, depois vê o quanto que deu, né? Aí você vai estar mais velho um pouquinho, vê quanto que deu. Se você ficar rica, retorna aqui pra gente e não esquece dos amigos, né? E então esse seria o caso da Celina. Vamos ver outra mensagem aqui. A Ivonete. Lembrei que eu sempre dispensava as moedas dos trocos. Um dia eu comecei a juntar essas moedas e no final de um ano fiquei surpresa que os trocos deram um bom trocado, o suficiente que usei em um passeio de viagem. Parabéns. Aprendi o velho ditado: de grão em grão, galinha enche o papo. Exatamente. Realmente a persistência para economizar dá resultado. Amei o livro e estou amando o encontro. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, Ivonete. É isso mesmo.
acho que é a perseverança o que nos ensina o livro, porque é o que eu falei para vocês, você pode ganhar pouco, por exemplo, vamos dizer que você ganha um salário mínimo, 1.500. Você não vai ter condições de guardar, às vezes, R$ 150 que seja por mês, se você tiver uns 3 filhos, vamos dizer. Você tem que pagar aluguel, não é impossível, né? Sei lá, mas é bom você começar. Então, que tal começar com 20, com 30? Não é de grão galinha não enche o papo? Então, assim, mesmo que não seja os 10%, você faça, né? Faz menos, mas faça. E o 13º, quando chegar, desde você fazer uma viagem, né? Você pode fazer um passeio pela cidade ou por alguma cidade próxima. E aí, quem sabe com o 13º você também aplica o dinheiro também, né? E cada ano isso vai acumulando, né? E a gente não pode esquecer que existem os juros compostos. Mesmo que a quantidade seja pequena, R$ 20 que seja por mês, vamos dizer que você ganha um investimento 1% ao mês. No próximo mês, você não vai ter R$ 20, você vai ter 1% de 20 dá 20 centavos, né? Dá R$ 20,20, é isso? Será que eu estou certo, pessoal? Será que eu não estou comendo bola aqui? 10% de 20 é 2, então é 20 centavos, sim. Mas tá vendo? Vai aumentando, ó. Você investiu R$ 20. No próximo mês vai ser R$ 20,20. E você vai colocar mais 20, vai dar R$ 40,20. No próximo mês, a incidência dos juros compostos vai ser sobre os R$ 40,20. Esses 20, você não tem noção. Ele vai somando ao montante e vai fazendo uma progressão geométrica, a gente fala na matemática, que é uma curva assim. Então, quanto mais dinheiro você vai acumulando, mais você vai. Futuramente, você não vai tirar aquele dinheiro vai ficar acumulando e vai juntando mais dinheirinho. Essa é a, é, Esse é os juros compostos que funcionam para qualquer quantia, né? Então você tem que começar, simplesmente. Entendeu, pessoal? Comecem. Acho que depois desse livro que a gente leu agora é começar. Não importa se você ganha um salário mínimo ou o salário do presidente do Supremo Tribunal Federal. Guarde o dinheiro, né? Eu acho que depois desse encontro, acho que é o que a gente recebeu de lição. Guardar dinheiro, independente da quantia que for, é imprescindível, né? Então, vamos para o último capítulo do livro, pessoal, capítulo 20, né? Você precisa descobrir aquilo que funciona para você. O próprio autor fala isso para a gente. Que tem coisas que não funcionam, é o que eu falei para vocês. Às vezes você ganha muito pouco e não consegue guardar os 10%. Mas você guarda alguma coisa porque é alguma coisa, guarda o 13º, faz uma renda extra, né? Adotar um estilo de vida moderado, né? É, Pode ser uma vida de conforto, porém que não tenha tanto luxo, né? É uma dica para você. Claro que se você tiver mais condições, você vai ter mais chances de ter uma qualidade de vida melhor, mas assim, sabendo que quanto mais você, vamos dizer assim, sofisticar a sua vida, vamos dizer assim, menos dinheiro você vai guardar. Ter essa consciência, mas é claro que você vai ter um equilíbrio. Então, para cada pessoa vai funcionar de uma forma. Vamos ter flexibilidade, né? Evitar a rotina psicológica de competir com o vizinho, né? Lembrar que não é porque o meu vizinho tem um carrão e não é um carrão que eu vou precisar comprar também um carrão, né? Eu posso comprar um carro popular, né? É, a dica é viver confortavelmente abaixo dos seus rendimentos, né? Então, por exemplo, se você ganha 5 mil e precisa guardar R$ 500, você precisa fazer tudo com 4.500. Que tal guardar mais 500? Tá, aí vai de cada um. Que tal você vai ter uma quantia para pagar em vestiário, em pagar as necessidades básicas, né? Mas você vai repartindo no orçamento. Existem várias divisões na internet que dá. Aí você escolhe o mais adequado para você, né?
Tem pessoas que precisam gastar muito com moradia, porque está comprando a casa própria agora, né? Então, invista mais em moradia, né? Em casa própria. Aí tem gente que paga condomínio, né? Será que vale a pena o condomínio? Às vezes vale a pena você, porque tem a segurança também, né? Então você vai pesando essas coisas, né? E vai vivendo abaixo dos seus rendimentos, sempre uma escada abaixo, né? Aquela dica. Se o seu rendimento proporciona isso, você não vai ficar aqui, né? Você vai ficar um passo abaixo. E a gente precisa modular, é aquele negócio, ser flexível, modular nossas atividades visando obter a paz de espírito, né? Não adianta nada você investir tudo na bolsa e não dormir à noite, né? Então, isso também é muito, a gente também precisa compreender, né? E entender que o mundo está cheio de imprevistos, né? Mais do que imaginamos. Existem imprevistos aí de tudo quanto é jeito. Então, ter essa noção. E lembrar também que às vezes tem pouca correlação entre esforço e resultado. Tem gente que acha que se matando de trabalhar vai ter mais resultado. Não necessariamente, gente. É questão de estratégia. Às vezes você se esforça mais e aí você tem um burnout, vamos dizer assim, aí você precisa pagar a saúde, né? E aí você para de trabalhar também, então não vale a pena o esforço, não. Então é aquele negócio, é dosar o esforço correto, né, para alcançar o resultado esperado, né? É isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender o livro, né? Nós ficamos aqui, porque ainda tem o sorteio. Ficam aí que vai ter o sorteio ainda, ó. Nós ficamos agora 2 horas e 50 conversando sobre o livro, né? Não vão sair agora que a gente vai ter o sorteio. Vocês gostaram? Tem alguma consideração a fazer? Eu posso colocar já o nominho de vocês para ganhar, para ver quem ganha o livro? Vamos ver aqui. Obrigada, muito enriquecedor esse encontro. Obrigado, Marcelo. Que bom que você gostou. Obrigado, Ivonete. Continua aí, porque eu vou sortear o nome de vocês para ver quem vai ganhar o livro aí, tá? Vamos ver aqui. Eu vou colocando o nominho de vocês. Ficam aí que eu vou ficar meio quietinho agora, mas só para colocar o nome de vocês para a gente ganhar o livro aqui. Não vai demorar muito, não. Deixa eu tirar aqui do compartilhamento. Não, o compartilhamento tá certo. Deixa eu tirar da tela aqui. Vou aqui no sorteio online. Aí eu vou colocando o nome dos participantes. Vocês devem estar enxergando aqui. Vou colocar Amanda. Vai ter que separar com ponto e vírgula, acho que os nomes. Sorteio de nome, tá? Acho que será que tem que dar Enter? Acho que é. Amanda, Celina. Acho que tem que pôr vírgula, hein? Tá. Amanda, Celina, Ângela, Ivonete, Maria do Alívio. Vamos ver quem tem mais aqui na nossa listinha. Marcele. Gente, para ganhar o livro tem que morar no Brasil, viu? Eu não consigo mandar livro para fora. Tia Cirne. A minha tia tá aqui também, gente. Gente, é maravilhosa. A Vanessa. A Vanessa já ganhou um livro, já que eu sei. Walter também já ganhou um livro. A Celina também ganhou já. Nossa, a gente já fez bastante sorteios aqui, hein? Tem que chamar mais gente, senão só vocês vão ganhar. Peraí. Ó, então, ó, a tia Cirne também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, mas tem 10 aqui contando comigo, né? O Walter tá aqui também, mãe. A minha mãe falou aqui agora. Tá todo mundo aqui, então eu vou sortear, hein? 1, 2, 3 e. A Celina ganhou de novo o livro. Parabéns, Celina! Celina ganhou o livro. Parabéns!
Celina, quer manifestar em áudio? A Celina falou, muito obrigado, Douglas, esclareceu bastante, ela gostou do conteúdo também. A Maria do Alívio falou assim, é sempre muito bom esses momentos, obrigada, Douglas. Legal, obrigado, Maria. O Walter falou assim, muito bom esse encontro e mais importante que as formas é podermos refletir sobre essas questões, exatamente. Que tem muito livro que vem com fórmulas também, né? A gente tem que observar como esse livro ele traz reflexões, ele não é ortodoxo, não. O livro vem para Brasília, a Ivonete brincou antes do sorteio, né? A gente manda com a Amazon, ela tem frete gratuito, né? A gente consegue mandar para o Brasil inteiro às vezes com R$ 0 de só paga o preço do livro só. A Amanda falou assim, me fez refletir muito sobre a importância do comportamento em relação ao dinheiro. Suas explicações e insights foram extremamente valiosos, né? Obrigado. E eu saí com uma visão muito mais clara, né? Como posso melhorar minha relação com as finanças. Obrigado. A Celina, ela ficou feliz, parabéns. E a Ivonete falou que está viciada nesse sistema porque a Celina ganhou de novo. Ah, mas o Valto já ganhou, a Vanessa já ganhou, a Cília já ganhou. A Ivonete não ganhou ainda, mas vai ganhar ainda, um dia, quem sabe, né? A Celina Amor já falou de novo aqui. Parabéns, adorei você ter gostado. Você ganhou. Depois a gente conversa e você me fala o livro que você quer, né? A gente vem aqui, a gente vê o livro que a gente vai pegar para você. Aí, gente, eu só queria falar para vocês do próximo livro que a gente vai falar. O próximo livro que a gente vai falar vai ser no dia 3 de maio. É A Lógica do Cisne Negro. Peraí, só um minutinho, pessoal. A Lógica do Cisne Negro é do Nassim Nicholas Taleb. A gente já leu um livro dele, que é um antifrágil, né? E agora a gente vai ler mais um livro dele, que é A Lógica do Cisne Negro, que fala um pouco dessa imprevisibilidade, né? O impacto do altamente improvável. Então, eu acredito que vai agregar bastante. Nós temos 2 meses e 2 dias para ler, então, muito tempo. Então, leiam, por favor, chamem mais pessoas para continuar com a gente, né? E quem sabe, quem não ganhou essa vez, possa ganhar. Não na próxima, eu não garanto que vai ter um sorteio, mas se tiver, que tomara que outra pessoa ganhe, né? Hoje eu ganhei muito com o encontro, a Ivonete falou. Sou outra pessoa na relação com o dinheiro. Obrigada, Douglas. Olha, obrigado a todos, viu? Nós ficamos aqui, ó, praticamente 2 horas. Quero agradecer vocês porque a gente está no carnaval. Vocês tiveram paciência de estar aqui comigo. É, Obrigado pela presença de todos, viu? Então, o próximo livro é esse. Você já tem. Eu vou divulgar lá no grupo também, se vocês o vídeo, né, os slides, e vou falar sobre o próximo livro também. Então, acompanha a gente lá, viu? Gente, abraço, viu? Ó, e beijo para todos, viu? A gente se vê daqui a 2 meses lá no grupo, tá? Obrigado pela presença, agradeço mesmo. Beijo, viu? Já vou me despedindo já. A minha tia falou que foi excelente. Beijão. Tchau, Beijão. Douglas. Obrigada. Tchau, grupo. Bom Tchau. carnaval. Obrigado, queridos. Tchau, tchau. Tchau para Tchau, todos. Douglas. Obrigado. Obrigado.